Meus queridos, que Jesus nos envolva mais uma vez em lucidez e bom senso. No ano de 2000, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, homenageando a maior dádiva que o ser humano recebeu até hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui não vai nenhum sentido de revanchismo, isto é uma verdade inconteste. Ela publica uma obra memorável, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a benfeitora destaca 27. E desses 27 capítulos do Evangelho, no seu livro, ela transforma em 35. Nós vamos abordar exatamente o último desses capítulos, o 35, em que a benfeitora nos leva a uma reflexão profunda a estas questões da oração como um revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e ético-moral. E nós ousamos dizer mais, inclusive, que a oração é o maior instrumento que nós temos realmente na nossa vida, se soubermos utilizá-la corretamente, para que o nosso coração, a nossa consciência, se harmonize com as leis sábias e justas do Pai Criador. De maneiras que estamos muito felizes de podermos compartilhar esta exposição que para nós se reveste de um caráter muito especial. Ela nasceu há 5 anos, a retaguarda, quando a nossa querida Fernandinha Vaz fez a sua primeira exposição doutrinária na nossa regional. Nós temos aí um pouquinho de sociedade com ela, e esta exposição no espaço e no tempo ela foi sofrendo algumas modificações, e hoje nós estamos, depois de muito tempo, resolvemos compartilhar com corações que nós aprendemos a amar sobremaneira. Ela está realmente um pouquinho distinta, mas nos leva agora, no olhar da psicologia profunda, a outras questões muito importantes. Pedir pela prece, pensamento, o auxílio divino e movimentar-se para obter. Porque nós tínhamos uma concepção, meus queridos, que bastava pedir que a divindade atende os nossos rogos. Claro que numa fase de espíritos infantis, isso até é razoável. Mas na contingência que estamos hoje, com o nível intelectual que chegamos, já podemos verificar que essas coisas não funcionam bem como a gente pensava. Nós vamos seguir esse roteiro para que possamos atingir o nosso objetivo e fazermos uma reflexão mais acentuada. Vejam só, a primeira parada que faremos é analisar a doença que cura. Parece um contrassenso, parece um paradoxo, mas nós vamos ver que faz sentido, né? O sentido verdadeiro da prece, os guias espirituais e a discrição, muita teoria, pouca prática, a prece e os bens mais preciosos, e faremos considerações finais quando estivermos próximo da conclusão. A nossa fundamentação geral. De onde nascem estas questões? Obviamente que todos nós nos envolvemos com essa temática, a gente analisa, a inspiração chega, né? E a gente começa a se aprofundar e tem algumas surpresas agradáveis. Os benfeitores espirituais hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Tanto é que a própria querida benfeitora, no seu livro Atitudes Renovadas, ela diz para nós que o dia que nós controlarmos o pensamento, zerarmos como fazem os monges budistas, nós teremos descoberto o fogo pela segunda vez. O controle do pensamento é fundamental.
porque é Ele que nos identifica na dimensão espiritual, né? Aí dizem mais os benfeitores: ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Achar que eu vou largar o verbo imensamente, estarei sendo atendido por muito falar, sem que passe por aqui, é bobagem. Bom, vamos ver que é bobagem, né? Qual seria então para nós o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, dizem os nossos benfeitores, né? No nosso livro fundamental. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Talvez a gente se utilize da proposição do meio, muito mais do que as outras. Mas na medida em que nós vamos tomando consciência dessas questões, a gente vai ver que vale a pena muito mais agradecer. Nós vamos ver como isso é verdade. Podemos obter curas unicamente por meio da prece? Nós temos testemunho disso aqui neste salão. A gente recebe constantemente e não se dá por conta. Quantas coisas acontecem aqui no momento que estamos falando agora, nesse momento, e a gente não se dá por conta, né? Mas o que dizem os benfeitores a respeito disso? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Prestemos atenção nisso. Meu Deus, eu estou abandonado. Os benfeitores realmente não gostam de mim, né? Não é verdade. É possível que eu ainda tenho que continuar com a aprovação, que vai me fazer um bem que eu vou entender mais à frente, né? Nós temos muitas informações a respeito disso. Aprofundamento das proposições. Sempre que nos extraviamos dos caminhos do bem, indiscutivelmente a bússola nos auxiliará a solucionar os problemas de rumo, mas somente a luz nos doará os pormenores da estrada que nos cabe percorrer. É preciso que realmente eu só não bata, eu só não busca, eu só não peça, eu compreenda esse processo. Isso que nos diz o benfeitor Emmanuel no seu livro Trilha de Luz. Pedir pela prece. A prece, meus queridos, como nós já vimos, além de ser um ato de adoração, é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunhão com o ser a quem se dirige. Por isso é realmente o maior instrumento que nós temos a nosso favor e que nem sempre o utilizamos com a devida correção, né? Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Olha isso, né? Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. Aqui nós entendemos a razão do Cristo ser perseguido continuadamente, porque ele quebrava uma tradição atrás da outra, mas em relação à lei não se afastou uma vírgula dela, apenas trouxe a correção para todos nós.
E como nós temos hábitos equivocados, a prece do dia, meus queridos, é o cumprimento dos nossos deveres. A palavra empenhada deve ser mantida, custe o que custar, né? Sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Queremos começar bem o nosso dia? Cumpramos com as nossas obrigações. Tenhamos consciência, já todos nós aqui, já deveremos ter, de que somos espíritos imortais. E a razão de estarmos no mundo físico é uma imposição da divindade para que desabrochemos as nossas virtudes intrínsecas. E o projeto reencarnatório impõe-nos retornar para casa aqueles que já temos esse nível de consciência melhor do que quando aqui chegamos. Senão não faz sentido. Porque deixar de fazer as coisas no espaço e no tempo nos custa muito caro, sem sombra de dúvida, né? A genuflexão, ajoelhar-se, não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Esse povo só me honra de lábios, longe de mim está seu coração. Uma profecia de Isaías que Jesus repete depois novamente, né? Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, olhe só, né? Tem sempre uma coisinha. É imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Coração. Coração, quando se refere a vaso, é a pureza desse sentimento. Se não, fica difícil. E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmo de serem justos, nós aparentamos ser. Mas do outro lado, nós esquecemos que o nosso avalista reencarnatório nos observa. A nossa própria consciência nos observa. É por isso que Jesus disse que nada ficaria oculto. Agora nós estamos entendendo. Isto aqui é a doutrina dos espíritos, encarnados e desencarnados, um apoiando ao outro. Então não adianta eu aparentar ser se eu não sou. Não funciona. Alguém está me vendo e eu me torno hipócrita, como Jesus lecionava no Evangelho. E contou também esta parábola para alguns que, persuadido em si mesmo de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Um que se achava senhor lá da lei e o outro cobrador de impostos, né? O fariseu de pé orava dizendo a si mesmo estas coisas, para que todo mundo visse: ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Como é que a gente faz uma coisa dessa, né? Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. Hoje seria pagar a nossa mensalidade na casa espírita. Será que só isso adianta? Ajuda a manutenção da casa, mas e o coração, né? O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Quer dizer, eu reconheço que tenho deficiências e muitas, sem sombra de dúvida, né? Digo-vos, agora Jesus dá o veredito final: este desceu para casa justificado. Na psicologia profunda, subir e descer tem sentido muito extraordinário, muito extraordinário. Porque todo aquele que se exalta a si mesmo será diminuído. Quando
retorna ao proscênio terrestre num novo corpo, sem sombra de dúvida, em situação oposta, até que aprenda a desenvolver humildade. E aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Quando? Numa existência futura. Mestre Jesus em Lucas 18, 9 a 14. Mas o que é que isso tem a ver com prece? O auxílio divino. Pela prece, meus irmãos, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Olhem só, ele adquire desse modo a força moral, que é tudo que nós queremos, necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Quanta coisa é nos retirado do caminho quando nós estamos realmente ascendendo para esses patamares. Poderia ser muito difícil, mas as ideias que nos são inspiradas, a gente toma caminhos distintos e se surpreende depois mais à frente. O que os bons espíritos querem, desejam, fazem, não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam o cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infrinjamos, dirigindo nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para não nos subjugar à vontade. Isto, meus irmãos queridos, significa discrição. Estão ali agindo e a gente não se dá por conta. Logo que em seguida a questão aparece. Isso está no nosso livro fundamental. E nós temos particularmente meditado muito nesta questão. Olhem só a resposta quando o codificador pergunta se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Vejam só, olhem a resposta que a gente às vezes não se dá por conta das sutilezas. Muito mais do que imaginais. Se alguém tem dúvida, o livro é Entre os Dois Mundos, Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco. O fracasso do Dr. Marco Aurélio. Interessante. Um infarto para evitar que ele se torne assassino. Entendeu? Porque alguém tinha mérito, a esposa. A esposa. Como é que não interfere, Influi a tal ponto que de ordinários são eles que vos dirigem. Afinal de contas, dirigir para a direita ou dirigir para a esquerda? Para baixo ou para cima? Que tipo de direção eu desejo? Vai depender de mim. Eu sou aquilo que penso. Tenho a companhia que atraio dentro da lei de afinidade. Então não nos queixamos disso. Por isso que o pensamento é fundamental. É uma luta titânica, porque quando a gente vê, já foi, E a gente se identifica, é uma legenda nossa na dimensão espiritual. Célebre esta questão 459, célebre. O Espiritismo, meus irmãos, nos revela as relações existentes entre o mundo físico, como estamos agora, e o mundo espiritual. É uma ciência que trabalha, que trata destas relações com particularidades profundas. Renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus. Olha aí. Amém? É recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer.
porque o Pai Criador atinge todas as suas criaturas através das suas próprias criaturas. Eu tenho alguém que me dá a mão, eu tenho que puxar alguém, não faz sentido eu não fazer isso, não faz sentido. O que Deus nos concederá sempre, sempre, se nós pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também nos concederá os meios de nos tirar por nós mesmos das dificuldades, mediante ideias que fará nos surgiram os bons espíritos, deixando-nos dessa forma o mérito da ação. E aí eu me acho, poxa, consegui, por mérito, eu mesmo consegui, quando na realidade tem alguém me inspirando. Eu deveria ter um pouquinho mais de humildade, já que são eles que nos dirigem de ordinário, né? Movimentar-se para obter. Começamos a avançar mais um pouco agora. A lei natural, meus queridos, é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a lei natural, né? Saiu disso, problema, né? O Criador quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá conta do bem que não houver feito. Num outro momento, a benfeitora chega a dizer que eu não sou responsável só pelo mal que faço, mas pelo bem que deixo de fazer e as consequências desse bem não feito. Eu não tenho alternativa. O meu gen divino é fazer o bem. Tagore, grande poeta através do nosso querido Divaldo, diz que o karma dele é amar. Então, qual é a alternativa que nós temos, né? O que pedir então em nossas preces, meus queridos? Monod, Bordeaux, 1862, no capítulo 27, item 22, esse benfeitor nos diz o seguinte: já vos tende lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Isso aqui é um achado, é um achado. Ah, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrai de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. Tudo bem, nada contra, mas só isso. Isso fica para os herdeiros se arrebentarem aqui. Amontoemos bem além dos necessários para ver o que acontece. E eu vou assistir do outro lado, eu vou assistir. A misericórdia divina vai me permitir que eu assista, né? Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Ah, se tivéssemos entendido, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo de misericórdia. Se nós tivéssemos ido para as coisas espirituais antes das materiais, elas viriam tranquilamente, não tem problema. Ou não daríamos tanto valor a elas como damos. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegria e riqueza. Pode largar de mão. Pode largar de mão.
rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência. E não é fácil, né, meus queridos? Nós estamos inseridos no grupo familiar. Está tudo bem no grupo familiar, beleza, né? Está tudo bem. Nesses dias de transição, então, beleza. Da resignação, e agora é acrescentado mais um item, da fé. Que tipo de fé? É quando eu tenho convicção plena, embora ela não se imponha aos outros, mas eu tenho certeza absoluta, né? Agora eu sei, sou espírito imortal, o que é que estou fazendo aqui, né? Como é que eu tenho que voltar para a dimensão espiritual? Estou sabendo dessas coisas. E que meu tempo está passando muito depressa realmente. Deve ela, prece, que nós fizermos subir humilde aos pés do Senhor. Claro, isso aqui é uma figura de linguagem, é um símbolo. Deus não tem pé, né? Obviamente. Para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Será que vai demorar muito para nós atingir a última virtude para dar um passo largo na nossa evolução espiritual? Ela chama-se humildade. Será que vai demorar muito, né? A gente está ali pelo meio do caminho ainda, possivelmente. Considerações finais. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mundo físico, mundo espiritual. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos, porque eu estou condenado a ser feliz. Queira ou não queira, a determinação é essa. Eu serei feliz, eu atingirei a plenitude, eu serei um espírito puro. Agora vai depender de mim quando? É comigo, está na nossa mão, obviamente isso. A prece permite uma imediata mudança de comportamento em razão das energias que as constitui, acalmando interiormente e predispondo à luta de autocrescimento. Quando alguém resolve pedir, aqui é um espírito muito chegado ao nosso coração, liberta-se dos grilhões do orgulho, abre-se receptivo ao auxílio, tornando-se maleável à renovação, à conquista de outros valores de que necessita. Então, o orgulho foi quebrado. Vou pedir agora, enfim, né? Melhoria para mim. Vou pedir melhoria, força, coragem, resignação, paciência, e ela chegará sem sombra de dúvida. Uma prece interessante de um espírito iluminado nos orientando como fazê-lo. Um poema de luz que ilumina nossas vidas, né? Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajada de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga do sofrimento, que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te aos olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me des, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Concede-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes
revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço, na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa, no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão de tudo o que me des. Ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença do amor. Maria Dolores, através do nosso querido Chico, na era do Espírito. Há também, meus queridos, prece de lá para cá. Nós que estamos aqui metendo os pés pelas mãos, que prometemos realmente nos harmonizar e às vezes continuamos, na maioria das vezes, nos equivocando. Alguém ora por nós de lá para cá. Alguém que nos ama. Pasmem. Como eu tenho um probleminha com Cecílias, olhem só que coisa, não? Canção, prece de Cecília, desencarnada para Hermínio, encarnado aqui, né? Diz a nossa Cecília para o Hermínio: guardei para teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo, guardei para tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te foste o mundo assim? Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura, volta a mim. Vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que me abençoe com o teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado, volta de novo ao nosso paraíso. Os mensageiros, André Luiz traz essa questão nesse livro, no capítulo 31, Cecília ao órgão. Enfim, meus queridos, o que é que realmente devemos pedir em nossas preces à misericórdia divina e que receberemos integralmente? Dá para ter uma ideia? A coragem, a paciência, a resignação, a fé, a força moral, a humildade e a libertação, esse é fundamental, dos grilhões do orgulho, que nos prende a essa bola de chumbo que não deixa a gente voar para o infinito. Camilo, querido Camilo, através do nosso querido Raul, que vai estar conosco dia 21 de novembro aqui em Cascavel, nosso querido Raul, né? Quando pensares, pois, no que pedes e não recebes, examina se a concessão não te está sendo feita de maneira que não notas, porque somos muito ingratos. A concessão está sendo feita e nós não notamos. Ou, se não te estás escrevendo no rol dos que
guardam as devidas condições para receber. Está fazendo alguma coisa para fazer jus? Ou só está esperando que o maná caia no colo? Abra a boca e o maná caia. Nossas riquezas maiores do nosso querido Camilo. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele, senão para o ajudar. A nossa querida benfeitora diz isso no livro Florações Evangélicas, na lição Perdoa. Se eu não tiver nada que possa fazer por essa criatura, pelo menos uma prece direta do coração eu farei. Então seria interessante nós pensarmos nestas questões. Imensamente gratos pelo carinho, pela ternura, esperamos ter trazido ou contribuído com mais alguns ângulos desta questão sobre pedir e conseguir aquilo que nós estamos pedindo. Muita paz.